Cenário hipotético! Se a sua vida dependesse de você lembrar qual foi o último anime bom de fantasia medieval que não Frieren e Dungeon Mesh e que não tenha sido Isekai, qual música você ia pedir no seu enterro? Bom dia! Sabe, entre outubro de 2023 e junho de 2024, a gente viveu um período mágico. Porque tinha acabado de passar 2 animes da Go Hands e a natureza estava num período de recuperação. Mas também porque nós tivemos 2 animes revivendo um gênero inteiro de uma vez só. Como você já deve ter adivinhado pela thumbnail, eu tô falando de Frieren e Dungeon Mesh revivendo sozinhos o gênero da fantasia medieval. Sabe, aqueles animes de gente de cabelo colorido, escolhida, numa Europa medieval, lutando contra dragão, outras raças fantasiosas, uma jornada inteira. Eu senti falta disso. Mas aí você, de forma bem correta, escreve aí nos comentários, mas Engine nunca parou de sair animes de fantasia medieval. Ajeita o óculos. E de fato, nunca parou. Exatamente porque esse gênero continuou expresso principalmente nos Isekais. Sabe, anime de gente indo pra outro mundo, piriri, pororó, vocês conhecem a história. Eu já fiz um vídeo inteiro, adoro aquele vídeo, falando sobre a importância do gênero Isekai, sobre como o escapismo dele às vezes é necessário. Mas o negócio já encheu o saco. Faz uns 3 anos, pelo menos. O subgênero Isekai virou aquele amigo folgado. Ele foi pedir pra morar na casa do amigo fantasia medieval porque ele tava passando necessidade e tal, e o fantasia medieval virou e falou: não, tá bom, você pode ficar aqui em casa por um tempo, pode até se conseguir achar um lugar pra morar, tá tudo certo. Daí, digamos que passou 1 mês, 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e daí a pouco tá o gênero Isekai dando festa todo dia na casa, sabe? Nem todo Isekai que saiu nesse período de 10 anos é ruim, mas não dá pra negar que o negócio saturou. Você sabe um dos motivos de eu não estar mais fazendo vídeo de anime da temporada? Porque a cada temporada eu ia tocar a exata cena pelo menos umas 5 vezes. Esse anime é sobre um protagonista que vai pra outro mundo. Mas olha só, ele começa super fraco até descobrir que tem um poder roubado. Que original! O Isekai simplesmente afogou, roubou todo o espaço que originalmente pertencia à fantasia medieval. Hoje em dia, um Isekai, ele precisa daquele negócio a mais pra ser interessante, sabe? Ah, esse Isekai aqui é com uma máquina de refrigerante como protagonista, por exemplo. E até animes do gênero fantasia medieval, se quiserem sair desse mar de Isekai, precisam se destacar de alguma forma, seja por ser uma ideia original ou fazer o básico muito bem feito. E foi justamente isso que aconteceu quase ao mesmo tempo com Frieren e Dungeon Mesh. Eu sei que nessa altura do campeonato, que ele acabou faz 6 meses, você muito provavelmente já viu Frieren e ou Dungeon Mesh, mas eu preciso dar um resuminho básico. Frieren, a jornada ao infinito e além, é um anime que começa no fim de uma história. O grupo principal do herói Himmel e colegas de trabalho, do qual a elfa Frieren faz parte, acabou de salvar o mundo dos capeta e tá todo mundo feliz. Enquanto está lá o lindo herói de cabelo azul, Himmel, o padre bêbado, o anão bombado, decidindo o que eles vão fazer da vida depois que a jornada da vida deles acabou agora. A Frieren fala que não importa nada porque ela vai viver além de todo mundo deles e eles vão morrer tudo antes dela.
Daí eles, de fato, 2 morrem antes dela e ela fica triste porque, pô, por que eu falei aquilo 80 anos atrás? Digamos que ela tem idade o suficiente pra lembrar o que é o Castelo Rá-Tim-Bum e ela descobre, acho que 80 anos depois, que o herói Himmel, que morreu calvo, sozinho, coitado, gostava dela. Daí o anime inteiro é ela buscando ir para o além, para o paraíso, que aparentemente nesse mundo é um lugar que dá pra pegar um ônibus e chegar lá, tá ligado? Pra corresponder os sentimentos do herói Himmel. E nesse processo, a Frieren, que eu esqueci de falar, é uma maga top do top do top do top de linha, para aprender um pouco mais sobre a empatia e o papel que ela pode ter na vida dos outros, sendo um ser quase imortal, adota 2 crianças. Uma berinjela bonitinha, que vira aprendiz dela, chamada Fernie, e um pobre coitado bobão que tem a força de 2 máquinas agrícolas chamada Stark. E o anime é basicamente esses 3 cantando "E o pé na estrada eu vou botar", enquanto em toda oportunidade, pelo menos uma vez por episódio, a Frieren fica "o herói Himmel" e fica lembrando de coisas que o Himmel fez vários anos antes na jornada que ele e o grupo junto com ela fizeram para derrotar o Rei Demônio tantos anos atrás. Esse coitado botou um anel no dedo dela e a orelhuda não percebeu que ele tava afim. Agora, o anime em si, eu não vou dar spoiler específico dele, nem de Dungeon Mesh, não se preocupe, tem uma narrativa bem vai e volta. Tipo aquele desenho da cultura, que só quem tem mais de 200 anos de idade vai lembrar. Eu não sei nem o nome, mas todo episódio um grupo de criança pegava, falava, ô, vamos brincar de tal coisa. E o avô, que era o protagonista, lembrava, no meu tempo de moleque, eu brincava assim com os meus amigos. E o episódio é um flashback desse avô brincando com os amigos deles tantos anos atrás. O anime é basicamente isso. Todo episódio tem algum flashback caracterizando o herói Himmel nos olhos da Frieren e por que ele foi tão importante pro mundo de fantasia aqui, livrando este mundo dos demônios e como ele era uma boa pessoa. Frieren também tem personagens super interessantes, com interações maravilhosas entre si, objetivos bem distintos e com uma trama tão elaboradinha que tem personagem que nunca interagiu um com o outro. Mas você vendo fica pensando, putz, como ia ser legal ver personagem A interagindo com personagem B. E também tem uma construção muito legal do mundo de fantasia e da magia inserida nele. Inclusive no avanço que essa magia tem da época da jornada do Himmel, trocentos anos atrás, para o presente do anime, e o papel da Frieren sendo uma maga extremamente poderosa, talvez a mais poderosa do mundo, tendo contato com esse avanço. E eu falei que todo episódio tem um flashback, mas na verdade ele tem um equilíbrio ok entre cenas paradas de flashback e momentos de ação desenfreados. Quando você tá naqueles flashbacks do herói Himmel, a animação é bem bonita, artística. E quando vai pro quebra-pau no presente, a gente tem saco por metro quadrado, basicamente. Outra coisa interessante que Frieren fez, além de reviver o gênero da fantasia medieval junto com o Dungeon Mesh, foi reviver o estúdio que fez ele. A Madhouse foi tirada do caixão e tá brilhando agora de novo. Ninguém lembrava mais da Madhouse. A última coisa que eles fizeram foi talvez a primeira temporada de One Punch Man. É um estúdio que fez por muito tempo cabeças da indústria. Hunter x Hunter, Parasite, a própria primeira temporada de One Punch Man, mas que nos últimos 8 anos não
tinha pego nenhum título de peso no qual conseguiu brilhar, e agora voltou pro holofote. E não bastasse o anime ser bonito e bom, ele também tem um monte de cena memorável e memeável, que vai ficar na cabeça de todo mundo por algum tempo. Vai ser aquela coisa que vai parar na sala do divertidamente de vez em quando. Tipo a Frieren comendo hambúrguer e a cara da Frieren com a poção de derreter roupa e qualquer cena da Fern Brava. Frieren é um anime lindo e excelente no geral. Eu entendo que ele não é um anime pra todo mundo, porque digamos que o negócio de ter cena parada toda hora quase não é convidativo pra todo mundo. E ele não superou Fullmetal Alchemist no Anime List à toa. Mas se ele não é um anime perfeito, eu arrisco dizer que o outro da união Free Mesh é Dungeon Mesh. Ah, Dungeon Mesh. Imagina o Bear Grylls em uma masmorra de D&D. Pronto, é isso o anime. Dungeon Mesh, numa tradução livre, Caverna do Hangão, é um anime sobre um rapaz com plena consciência de seus atos, chamado Laios, que tem um grupo de aventura junto com a sua irmã chamada Falin. E eles moram numa ilha que eles são basicamente pagos para explorar uma masmorrazona de um rei antigo. E um dia, quando o grupo deles chegou no final dessa masmorrazona, eles acharam um dragãozão vermelho. O dragão comeu a irmã do Laios e o grupo se desfez basicamente. E só sobra com ele uma meia-elfa feiticeira, pobre coitada, chamada Marcili, e um ladino orelhudo de meio metro de altura e 30 anos nas costas, chamado Tio Chuck. E eles decidem resgatar a Falin logo, porque senão ela vai ser digerida pelo dragão. Só que eles estão pobres, eles não têm dinheiro pra comida, então Laios tem a brilhante e perfeitamente normal ideia de comer os bichos fantasiosos que eles encontram na dungeon. A Marcili e o Tio Chuck são obviamente contra a ideia. A gente tá passando fome, mas não é pra tanto. Até que, por uma obra do destino, eles encontram um anão, o chefe, chamado Senshi, que por pura coincidência é especializado em cozinhar os monstros da dungeon. E ele decide junto com o grupo do Laios e pronto, acabou a vida da Marceli e o Tio Chuck. Eles estão condenados a comer torta de mandrágora, omelete de cocatrice, aspadinha de Mimic, até eles conseguirem salvar Falin. E o anime é uma jornada de turismo culinário, com esse grupo refazendo o caminho da dungeon até chegar no dragão, comendo os bichos que eles acham pelo caminho. E o Senshi não é chefe meia boca não, ou o anão bombado de cuequinha branca, que aparece um monte de vezes no anime, cozinha bem pra caramba. Tem altas chances de você assistir Dungeon Mesh e ficar com fome. Porque na verdade esse é o ponto do anime. Ele é feito com pratos fantasiosos, mas é coisa que você pode facilmente converter para a vida real. Ele é uma carta de amor para culinária e para Dungeons and Dragons e seus parentes. Dá para você aprender a fazer sopa de um jeito específico e aprender como segurar a faca corretamente para cortar carne, enquanto você descobre, num contexto de D&D, a diferença de um grifo para um hipogrifo. Tudo é feito com muito carinho pela autora no mangá e transmitido muito bem no anime pela Trigger. E o resultado é que, se você gosta, um pouco que seja, de um dos lados da equação culinária Dungeons and Dragons que tem em Dungeon Mesh, assistindo o anime você provavelmente vai despertar um interesse pelo outro lado. Dungeon Mesh é uma história totalmente fora da caixa, mas funciona porque é tudo feito com muito detalhe. Aquelas coisas que você percebe que houve empenho, pesquisa, amor no processo. Ele é aquele anime super gostosinho de ver no final do dia.
Ele é muito engraçado, tem personagens super carismáticos, diversos e bem elaborados no mundo de fantasia do anime, que tem todo um ecossistema das diferentes raças fantasiosas e da própria dungeon, que entra no fator da culinária, muito bem trabalhado. E por causa dessa trama elaborada, todo mundo tem uma origem e um objetivo diferente para estar lá naquela dungeon. E a história caminha muito bem. Em um anime que tinha tudo pra ser algo empacado, sabe? Ele podia ser facilmente aquele anime de acampamento, vamos comer bicho, pronto, acabou. Mas ele não fica só nisso. Você tem exploração, você tem combate, você tem comédia, você tem as caras de sofrimento da Marcille. É simplesmente a Trigger fazendo o que Trigger faz. Na verdade, o estúdio vive um excelente momento, iniciado por Cyberpunk Edgerunners, que demorou, mas quando saiu foi lindo. E agora, revivendo Pension Stocking, herdando ele da falecida Gainax, Arceus Athena e Dungeon Mesh, que foi tão bom e bem recebido que já anunciaram segunda temporada. E o detalhe é que Dungeon Mesh é uma adaptação de mangá. É algo que a Trigger não costuma fazer. Eu acho que a segunda adaptação mesmo de todos os animes que a Trigger fez. Ela gosta mais de fazer anime original. E tem o dedo Trigger em todas as lutas e piadas do anime. Inclusive, tendo, que nem Cyberpunk Edgerunners, os animadores principais do estúdio na luta-chave da temporada. E voltando no que eu disse no final do segmento de Frieren, pra mim, Dungeon Mesh é sem piada nenhuma o anime perfeito. Eu não consigo dizer uma coisa ruim desse anime. Ele cumpre muito bem a ideia simples, mas fora da caixa que ele promete. E é isso. Pra mim, o ser humano que não gosta de Dungeon Mesh, ou ele não existe, ou ele já tá morto por dentro. Não tem outra explicação. Mas agora que eu já falei de Frieren e Dungeon Mesh, você pode fazer a pergunta que tá segurando o vídeo inteiro. Porque eu não tenho tempo de falar dos dois separados. É isso. E até porque, na verdade, boa parte de vocês sabem que os dois são bons. Mas eu queria realmente focar no efeito que foi os dois terem saído em uma janela de tempo pequena. E o efeito que isso teve na cultura popular e na percepção que a gente tem da fantasia medieval depois desse ar fresco, seguindo anos e anos e anos e anos de Isekai repetido. Frieren e Dungeon Mesh reviveram o gênero fantasia medieval e o interesse do público por ele. Mas eles também representaram muita coisa além. No caso de Frieren, reviveu a Madhouse, um estúdio muito bom, mas que estava apagado. Dungeon Mesh mostrou que tem espaço no mercado para ideias interessantes em contexto nesse gênero que não é Isekai com o protagonista aqui é uma torradeira. Esse Isekai é diferente porque o protagonista descobre que a barriga dele tá level 999, sabe? Foi uma salvação das mesmices de 50 Isekais por temporada com a mesma ideia. E eu tava pensando aqui antes de pegar o microfone e gravar. Você sabe qual que foi o último anime de fantasia medieval, sem porém nenhum, que foi popular antes de Frieren e Dungeon Mesh? Pelas minhas contas, Goblin Slayer. Pois é. Agora o último anime de fantasia popular e bom. Talvez um Akame ga Kill? Assim, o bom você tem que flexionar bem o conceito. Mas enfim, deu pra pegar a ideia. Esses dois animes que eu amo de todo o meu coração e mais alguns órgãos
mostraram que ainda tem espaço de mercado para ideias originais e bem executadas no gênero. Ainda precisa de um tempo de desintoxicação, mas a popularidade de Frieren e Dungeon Mesh são uma luz num túnel que por muitos anos ficou escuro. Talvez sozinhos, em momentos diferentes, ambos pudessem ter atingido o patamar que eles chegaram agora. Possivelmente. Mas a união Frieren-Mesh, no período de 3 temporadas seguidas, multiplicou muito o impacto de ambos. É quase como 2 socos seguidos, causando mais estrago do que 2 socos separados. Se por acaso você não gostasse de um deles, você podia muito bem assistir o outro e tá bem servido na fantasia medieval da mesma forma. E mais, eles são aqueles tipos de anime bem raro que você pode mostrar para alguma pessoa normal sem parecer um otaku muito pedido. Existem chances reais de um jogador de D&D de 30 anos que nunca viu anime gostar de Dungeon Mesh e alguém que adora filme melancólico gostar de Frieren. Parando para pensar, eles são ambos animes direcionados para o ocidente. Especificamente Dungeon Mesh é algo forte na Trigger. Mas isso não quer dizer que eles abandonaram a casa. Eles foram bem recebidos no Japão também. E Dungeon Mesh já teve a 2ª temporada anunciada, que é algo incomum para Trigger. Eu tô quase um ano atrasado para falar dos dois, mas eu queria de verdade deixar registrado publicamente o quanto eu gostei, o quanto eu sou grato pelo que Frieren e Dungeon Mesh trouxeram. Eles trabalham a mesma ideia de fantasia medieval de formas completamente diferentes. Um é uma forma mais ortodoxa, mas focando muito na melancolia de uma elfa desconectada pela longevidade dela em comparação aos outros, buscando ter empatia como pode, enquanto o outro é uma campanha de D&D com muita amizade, aprendizado, comida gostosa e uma meia-elfa sofrendo. Na verdade, se você quer saber, a única coisa que Frieren e Dungeon Mesh têm em comum é uma elfa que carregou a popularidade dos 2 animes nas costas e eu usei pra te pescar na thumbnail. Tudo bem que no caso de Dungeon Mesh é uma meia-elfa, mas detalhes. Mas o negócio é, os 2 animes funcionam para públicos iguais e para públicos diferentes, diversos. Esses 2 animes tiveram uma penetração na cultura popular que poucos desenhos japoneses ou qualquer coisa têm hoje em dia. Eles vão ser lembrados por um bom tempo. O que nessa época, onde tudo é trocado quase imediatamente pelo próximo tópico de interesse na internet, é a maior honra. Prova de qualidade possível. Eu assisti esses 2 animes revivendo a paixão que eu tinha na adolescência, ao pegar pra assistir um desenho japonês de 24 minutos, antecipando a semana inteira como eles iam me surpreender, e sempre ficando satisfeito com o que me foi entregue. E eu sei que eu não sou o único que teve esse sentimento. Valeu totalmente a pena. Inclusive, se por acaso você assistiu só um dos 2 e deixou o outro passar, talvez por falta de tempo na época, eu recomendo tentar ver ele agora. Eu acho que vai ser uma experiência proveitosa. Esses 2 trecos aqui e suas elfas fazendo caretas me deixaram esperançoso pro futuro da fantasia medieval. E eu fico no aguardo de quais outras boas histórias podem surgir e se destacar depois deles. Que, claro, não envolvam um protagonista que foi atropelado por um caminhão e foi parar num mundo de fantasia e ser casado com poder roubado. Já deu.
Exceto esse cai da máquina de vender bebida. Ele pode, porque o cacheta é muito bonitinho. É isso. Valeu! Isso era tudo que eu tinha pra falar hoje. E muito obrigado pela atenção!